Subestação é o coração do empreendimento. Você entregaria uma cirurgia cardíaca sua, ou do seu filho, ou da sua esposa, ou de alguém da sua família, para qualquer cardiologista? Quem assina a ART ali, a anotação de responsabilidade técnica, é que vai pagar o pato se o negócio der merda lá na frente. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a se tornar uma referência no mercado e viver bem da sua profissão. Eu sou o Anderson Alexandre. E eu, Afonso Júnior. E hoje o dia promete. O episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre subestações elétricas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho para ser notificado dos novos episódios. E antes de começar, esse episódio ele é um patrocínio da empresa World Elétrica Soluções, empresa especializada em soluções em subestações, desde a parte de elaboração de projetos, montagem de subestações, comissionamento de subestações, manutenção preventiva. Então, pensou em soluções em subestações? Lembre-se, World Elétrica Soluções, tá ok? E olha só, e você que é fornecedor de equipamentos, empresas que quer também patrocinar, fazer parte, tá ok? Desse projeto tão interessante, entre em contato, tá certo? Com a nossa equipe aí, será um prazer estar estampando a tua marca no podcast mais top da engenharia elétrica do Brasil. Então, Afonso, falando sobre o tema, questão de subestação. A primeira coisa, vamos pegar do início, dos primórdios. A gente sabe que a nossa audiência, muitos dos profissionais já entendem o que é subestação, sim, mas para a gente pegar também aquelas pessoas mais leigas, até mesmo o cliente, né? Que o cliente é um tipo de profissional que acompanha muito esse nosso trabalho. Então eu recebo muitas mensagens, olha, eu vi aquela explicação que você falou sobre subestações, sobre tal assunto lá no canal. Então, para a gente pegar desde a parte dos leigos também, o que é subestação? O que é uma subestação? Bom, eu gosto de definir assim, em poucas palavras, né? Uma subestação como uma instalação, não deixa de ser, né? Que possui um arranjo de componentes, né? Que o objetivo final é fazer exatamente a conversão de energia em relação tanto a níveis de tensão como a questão também do controle de fluxo de potência, né? Então as subestações elas são divididas em vários tipos, mas o objetivo final da subestação é justamente fazer isso, fazer essa conversão de energia em relação a níveis de tensões e também, trabalhando no mesmo nível de tensão, fazer justamente a questão do controle de fluxo, que é uma instalação bastante importante aí para o CEP, né? O Sistema Elétrico de Potência. E as subestações, né, elas existem com essa finalidade principal, como você falou, né, de fazer justamente essa elevação ou redução, principalmente relacionado ao nível de tensão, porque muitos podem pensar o seguinte, mas tudo bem, vai aumentar, vai diminuir o nível de tensão, mas qual a finalidade de fazer isso? É porque a gente sabe que isso vai influenciar diretamente na corrente elétrica, e a corrente elétrica influencia diretamente nos condutores, né, nos cabos que serão utilizados, tanto relacionado à questão da rede da linha de transmissão, a redistribuição da concessionária e até mesmo os alimentadores dos cabos existentes nas instalações elétricas, né? O uso dela começou desde a época de primórdio, né? Existiu a guerra das correntes, né? CC versus CA, onde Thomas Edison defendia a questão da corrente CC, né? Por ser bem menos complexa comparado à corrente CA, né? No caso, a corrente alternada. Ele alegava, né, que a corrente alternada, por trabalhar com um nível de tensão mais elevado, se tornava perigoso, né, e até fatal. E já o Tesla, né, defendia a questão do uso da corrente alternada, porque Tesla já tinha uma visão, né, de propagar a questão da transmissão de energia, ou seja, você gerar em um ponto, transmitir essa energia e consumir em outro local. E pelo fato de antigamente não existir, né, avanços e estudos na área de eletrônica de potência, onde você consegue fazer a elevação ou rebaixamento do nível de tensão em corrente contínua utilizando conversores estáticos, no caso, conversores CCCC, né? Então não se tinha como se elevar ou rebaixar o nível de tensão em corrente contínua. Mas no tempo já existiu o estudo do eletromagnetismo, né? Então já tinha transformadores magnéticos, né? Que você, através de transformadores magnéticos, você consegue elevar ou rebaixar o nível de tensão em corrente alternada, né?
Porque se você entrar com nível de tensão em corrente contínua, como não existe variação do fluxo magnético, né, na corrente contínua, ou seja, a derivada em relação ao tempo é igual a zero, né, então você não vai ter resposta na saída de um transformador magnético, né. Já a corrente alternada não, você consegue rebaixar ou elevar o nível de tensão, isso em relação à questão da quantidade de espiras, né. Então a corrente alternada ganhou justamente por conta disso, né, porque se pensava em propagar. E se você fosse propagar, ou seja, gerar em um ponto, transmitir e consumir em outro, em uma longa distância, em uma grande potência, você se transmitir uma pequena tensão, uma baixa tensão, essas correntes se elevavam absurdamente. Então você não conseguia transmitir porque o cabo, né? Acaba se tornando inviável. Exatamente. Né? O cabo para você transmitir uma quantidade. Tamanho de uma cidade. Exatamente. Uma energia dessa quantidade em uma tensão baixa se tornava 100%. Praticamente não, impossível. Impraticável, né? Exatamente. Então, aí a corrente alternada ganhou porque, através da corrente alternada, você conseguia colocar uma subestação, né, que a gente vai explicar mais à frente, o tipo elevadora, no ponto de geração, onde você eleva esse nível de tensão para uma tensão a nível de linha, para que você, de linha de transmissão no caso, ou seja, a nível de transmissão, para que você possa elevar, né, ou seja, transportar essa energia em uma alta tensão, reduzindo assim o valor da corrente e ser viável em relação às seções dos cabos existentes que você tem comercialmente. Perfeito. E você falou aí de duas grandes figuras, né, da área da engenharia elétrica, que inclusive existem fã-clubes diferentes. E você é do time Tesla ou do time Thomas Edison? Tesla, 100%. Tesla na cabeça, né? E vocês, pessoal, coloca aí nos comentários aí. Você aí, é time Tesla ou time Thomas Edison? Coloca aí nos comentários que eu quero que vocês participem aí também. Mas bacana e todo essa questão, né, em relação à questão dos valores da corrente relacionada à questão da tensão, né? Até para trazer um exemplo muito básico, né? Até pela lei de Ohms, o porquê, né? Porque muitos podem pensar, mas por quê? Se a tensão aumenta, a corrente vai diminuir. Por que isso acontece, né? Então, se a gente for até pegar a lei de Ohms, né? Pegando ali a corrente, tensão e potência, o que nós vamos ter? Para uma mesma potência, a fórmula da potência eu tenho o quê? V vezes I, não é isso? Isso. Então, se eu quero calcular a corrente, eu vou ter o quê? I igual P sobre V. P sobre V. Então, se eu tenho uma potência fixa e eu tenho uma tensão alta, o que vai acontecer? O resultado final ele tende a diminuir. É a proporção de inversamente proporcional, né? Ou seja, se você tem a corrente de um lado e a tensão inversa do outro, já que você isolou a corrente, né, e passou para o outro lado a tensão, então você tem uma inversão de proporcionalidade. Então, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, quanto mais você eleva a tensão, mais você diminui o valor da corrente. Perfeito. E ter esse entendimento é importante, porque muitos pensam que eu vou ligar uma subestação e essa subestação ela precisa ser do tipo convencional, onde, vamos supor, falar de subestação abrigada. A gente vai entrar nos tipos de subestações, né? Mas só dando uma pincelada. Vamos supor que uma subestação abrigada. Muitos pensam que, eu vou ligar uma subestação de 500 kVA no meu cliente, eu preciso que essa subestação, todos os cubículos fiquem centralizados. Cubículo de medição, proteção, junto com a transformação. Só que quando a gente começa a ter essa consciência da importância em relação à questão de redução de custo de execução de obra em função dos valores de corrente, a gente acaba muitas das vezes tendo que ter esse pensamento. Até montamos uma subestação recentemente, né, em uma grande indústria de tecnologia de pisos vinílicos, né? Inclusive é uma indústria pioneira no Nordeste. Pioneira no Brasil. Tá entendendo? Então, a tecnologia de ponta e, inclusive, devido à extensão da indústria, o que adotamos, né, como solução da implantação da subestação foi justamente a descentralização da subestação de transformação. Né? Isso. E por que fizemos isso? Tanto para ganharmos em quesito de qualidade de energia no fornecimento, como também, principalmente, que esse foi o fator fundamental, economia, redução de custos. Porque os cabos, numa dada distância, quanto maior a distância, para você levar esse fornecimento de energia em baixa tensão, para compensar as perdas e a queda de tensão ao longo do trecho, é necessário redimensionar esses condutores para valores superiores. Então, muitas das vezes, você precisa quadruplicar, quintuplicar a quantidade de cabos, a seção transversal dos cabos, para poder atender aquela mesma potência que você atenderia com 1/5 daquela quantidade de condutores se você leva a subestação de transformação para próximo das cargas mais pesadas, não é isso?
e você leva essa transmissão, essa distribuição, no caso, em média tensão até esse ponto, né? Isso. Então, isso é importante não só no entendimento em relação à questão de geração, linha de transmissão, subestação concessionária e entrega no cliente, mas até mesmo nos alimentadores internos de uma instalação, né, do cliente. Não fala só a questão da queda de tensão, né? Isso é um fator primordial também, mas principalmente quanto à questão da capacidade de condução de corrente. Se você observar um nível de tensão de 13.8 kV para 380, é uma relação de 36 vezes. Então, se na média tensão está passando 10 amperes, na baixa tensão vai ser 360. Então, a diferença de corrente é absurda. Então, você distribuir, né, em média tensão é bem mais viável economicamente para o cliente do que na baixa tensão. É por isso que o bom engenheiro, né, o bom profissional da engenharia é aquele que não só pensa na técnica, mas no custo-benefício também. Você tem que pensar, ter empatia e pensar no bolso do cliente final também. Então, você com esse pensamento, você consegue se diferenciar no mercado. E todo esse pensamento aí ele é importante porque, no final das contas, o que o cliente quer é o quê? É o melhor custo-benefício. Porque às vezes existe um mito que eu escuto muito, Afonso, inclusive de colegas engenheiros, em relação à questão de que o cliente sempre quer o mais barato. E quando o assunto é subestação, talvez até em outras instalações de baixa tensão, coisas mais simples, talvez até tenha um pouco disso. Mas quando parte para o quesito de subestação, fornecimento de energia de forma geral, né, padrão de entrada, eu acabo enxergando assim que isso é um verdadeiro mito. O cliente não quer o mais barato. Agora, é claro que o cliente ele não quer rasgar dinheiro. Ele não quer gastar a mais sem necessidade. Então, o cliente ele visa o custo-benefício. Até porque, mais à frente a gente vai falar, né, da importância de uma subestação, a gente está falando do coração de uma empresa. Então, o cliente ele não vai querer colocar o coração da empresa dele em risco por conta de economias de palito de preço. Isso. Porque, imagina só, vamos pegar esse exemplo dessa indústria que a gente está montando recentemente aí. Imagina só uma parada de um dia completo, por falha no dimensionamento e queima de transformadores. Então, até fazer essa logística toda de substituir o equipamento, vamos supor que a indústria passou um dia parado. Então, imagina só o prejuízo que eles vão ter. Prejuízo financeiro, prejuízo relacionado à questão de... vai manchar a imagem dele junto aos clientes dele, porque ele vai atrasar, ou seja, a produção parou, vai ter perda de produção. Prejuízo por mão de obra parada também, homem e hora, parado ali, enfim, numa indústria é um pesadelo enorme, né? Então, quando a gente começa a ver a importância de uma subestação, a gente começa a entender que o próprio cliente ele não está preocupado em relação ele não quer fazer economia de palito, não, ele não quer rasgar dinheiro, mas ele entende que aquilo dali é o coração da empresa. Sim. Então, por mais bonito que fique um empreendimento, a engenharia civil muito bem elaborada e executada, uma arquitetura muito bela, mas sem fornecimento de energia, aquela beleza, aquela obra-prima não funciona. Eu costumo dizer que a eletricidade, né, a energia elétrica, é como se fosse a alma de um empreendimento. Isso. Se você tem um empreendimento muito lindo, enfim, é como a alma no corpo, né? O corpo sem a alma tá morto. Verdade. E o bacana de se trabalhar, já entrando nessa questão do segmento industrial, de se trabalhar nesse segmento industrial, é porque no segmento industrial a estética não é o que mais pesa. É claro, você quer ver ali a questão das instalações muito bem, né, incorporadas e tal, mas não é o que mais pesa. O que mais pesa é a questão de você ter uma instalação de fato eficiente. Já diferentemente da área predial, né, visa muita arquitetura, né, porque as instalações são todas embutidas e tal, mas não se visa tanto a questão das instalações em si. Mas já no segmento industrial, não. O peso quanto à questão das instalações, de fato, pesa bastante. E entrando em relação à questão dos tipos de subestações, as características das subestações, vamos falar um pouquinho aí, quais são os principais tipos de subestações? Bom, as subestações elas podem ser classificadas quanto a 3 classificações. Primeiramente, quanto à questão do tipo, quanto à questão do nível de tensão e quanto à questão da forma da instalação, né? Então, quanto à questão do tipo, né, existem as 3 principais aí, que são as subestações elevadoras, as subestações abaixadoras, né, e as subestações seccionamento, né, ou de chaveamento, como o pessoal chama, né. As subestações elevadoras são aquelas subestações que são instaladas geralmente, quase 100%, nos pontos de geração, né, onde você tem geradores ali que estão gerando. Você precisa elevar esse nível de tensão para um nível ou de distribuição ou de transmissão.
Então, o objetivo dessa subestação é fazer a elevação dessa tensão de baixa ou média tensão para um nível de tensão de média ou alta tensão, para que você possa distribuir ou transmitir. Certo? Já a subestação do tipo abaixadora, como o nome já diz, é o contrário da elevadora, né? O objetivo é você pegar aquele nível de tensão em relação ou à transmissão ou à distribuição e rebaixar ou para nível de distribuição ou para nível de consumo final, que é aquela parte da baixa tensão. Então, nessa abaixadora existem os dois tipos aí de subestações de distribuição e as subestações de consumo, né? Que são as subestações que alguns chamam de transformação, né? Então, a de distribuição é que você pega um nível de transmissão e transforma para um nível de distribuição. E a de distribuição, você já pega um nível de distribuição, está em cascata com essa de distribuição. Você pega um nível de tensão de distribuição e transforma para um nível de consumo. Então, já falei elevadora, abaixadora, e agora as subestações, poucos conhecem, né, que são as subestações de seccionamento, que são subestações, como alguns chamam também de chaveamento, né, que por incrível que pareça, é uma subestação que não possui transformador de força. São aquelas subestações de seccionamento de concessionária, né, onde você recebe uma linha e você quer fazer as derivações e proteções de eventos, de alimentadores, né? Então são esses tipos de subestações que é importantíssimo para a questão do direcionamento do fluxo de potência nas instalações, ou seja, são as derivações, vamos dizer assim. Então falei quanto à questão do tipo, né? Aí tem quanto à questão dos níveis de tensões, né? A gente tem em relação aos níveis de tensões classificados média, alta e extra alta tensão. Média tensão é classificada de 1 kV até 34,5 kV. Isso é considerado subestações de média tensão. Passou de 34,5 kV até um nível de tensão de 230, considerado uma subestação de alta tensão. E você ultrapassou do nível de tensão de 230 kV, é considerado subestação aí de extra alta tensão. Tá? Então, falei quanto à questão do tipo, falei quanto à questão do nível de tensão e agora quanto à forma de instalação. Né? Exatamente. Existem duas formas, as principais formas, né? Subestações ao tempo e subestações abrigadas. As subestações ao tempo, né, são aquelas subestações, como o nome já diz, é instalado ao tempo de fato. Ou seja, não se existe um abrigo para instalar essa subestação. Então, tem que ter cuidado em etapa de projeto, você tem que dimensionar componentes que de fato tenham a classe de isolação ali, IP66, né? Porque ele vai receber as intempéries do tempo, né? Chuva, sol, entre outros fatores aí. E uma subestação comum, né, dessas subestações que são instaladas, né, ao tempo, é a subestação que o transformador fica num poste, né? É a simplificada, né? Que essa é conhecida como a subestação simplificada. Ou aérea. Ou subestação aérea, né? Varia muito de região, né? Tem alguns concessionários que chamam de posto simplificado, outros chamam de subestação simplificada, outras subestações aéreas, mas nada mais é do que uma subestação onde o transformador ele fica instalado em um poste, não é isso? E quais são os outros formatos de instalação para uma subestação ao tempo, além dessa subestação aérea? Você pode ter instalações ao tempo, tanto esses postos simplificados ou subestações aéreas, como também subestações de média tensão no geral, com medição e proteção na média tensão. Você pode instalar ela do tipo ao tempo, é claro, obedecendo a questão e o dimensionamento dos componentes para que de fato eles tenham no mínimo ali a classe IP66, né? E também subestações de alta e extra alta tensão, né? Todas instaladas com instalação ao tempo. Ou seja, qualquer tipo de subestação você pode fazer ela com instalação ao tempo. Portanto, que você dimensiona os equipamentos para de fato operarem ali ao tempo. E existe também o segundo tipo, né? Quanto à questão da forma de instalação, que é a subestação do tipo abrigada, né? Da mesma forma que a instalação ao tempo, subestação abrigada, você pode também ter instalações abrigadas tanto em média tensão como alta tensão, né? As altas tensões, né, as subestações abrigadas de alta tensão são menos comuns, né, que eu particularmente não vejo muito sentido, tendo em vista que a maioria dos equipamentos de uma subestação a nível de pátio, né, de uma subestação de alta tensão, não falo questão de casa de comando, porque de fato a casa de comando e toda a parte de SPCS ali, né, que é o sistema de proteção, controle, supervisão, banco de baterias, retificadores, a parte dos supervisores em si, elas ficam todas numa casa de comando de forma abrigada, mas os dispositivos de pátio, que é onde fica ali os T6, são os transformadores de corrente, transformadores de potencial, os disjuntores de alta tensão, transformador de alta tensão, esses dispositivos mais importantes da subestação em si, entre aspas, né, eles ficam de fato ali ao tempo, né, ou seja, sofrem diretamente intempéries do tempo ali. Tá? Mas existem subestações ao tempo, né, abrigada na verdade, do tipo alta tensão, já vi subestações de 69 kV do tipo abrigada.
Então, eu não vejo muito sentido porque esses dispositivos, né, todos têm no mínimo isolação. Projetado para trabalhar o tempo, então, né? eu não vejo tanto sentido a não ser visar a questão da estética, né? Rapaz, só para arquitetura, mas que é tão linda a subestação, cara. Quando a gente vai fazer projetos de subestações de alta tensão, eu faço questão, cara, de botar na frente do empreendimento. Porque, cara, e para nós, a arquitetura, que me perdoe, uma subestação de alta tensão é a coisa mais linda do mundo, cara. Então, eu não vejo outro sentido em instalar uma subestação abrigada, a não ser o quê? A questão da estética em si, a arquitetura querer fechar essa subestação para não mostrar ela. E, além do mais, a facilidade não sei, né, manutenção. O pessoal no telado aí, da manutenção, não quer levar não só. quer levar só, né? Criado com vó. Aí tem subestações GIS também, né? Que já são isoladas a SF6, né? Mas já não vem ao caso, que são abrigadas também, né? Mas assim, subestações geralmente de alta tensão são todas do tipo ao tempo, né? Então as subestações abrigadas mais comuns são as subestações de média tensão, né? Tanto as subestações simplificadas, você pode fazer ela do tipo abrigada, fica mais caro em si, mas muitas das vezes não é a questão do peso, que é a questão mais da limitação física. Às vezes o cliente ele não tem espaço no terreno para poder instalar um transformador e garantir ao tempo, né, e garantir as distâncias de segurança ali, por conta que existe, né, a questão do risco em si, porque você tem uma rede de média tensão, você tem um transformador. Então esses clientes específicos são obrigados a abrigar a subestação, porque para fazer ela do tipo aérea, que seria a forma mais econômica em si, você teria que ter esses espaços de segurança, essas distâncias de segurança. Então se faz abrigar as subestações simplificadas, só quando de fato você não tem espaço, né? A maioria das vezes. E tem até algumas concessionárias, né, que não aceitam mais a subestação aérea. Caso do CEMIG na região centro, a Enel também é outra, que além de estar exigindo as subestações abrigadas, estão exigindo as subestações blindadas, né, em cubículos blindados. A gente pode falar um pouquinho mais também sobre esses formatos, né, de subestações abrigadas. Né? Exatamente, abrigadas. E as abrigadas mais comuns, né, são as subestações superiores a 300 kVA, né, que são as subestações onde você tem a proteção e a medição ali na média tensão. Tá? Essas subestações, geralmente, elas são de formas abrigadas, porque, beleza, você pode trabalhar com essas subestações com transformadores a óleo, que tem isolação IP66. Mas os disjuntores TC e TPs que se compram ali, né, para esses tipos de subestações, os mais fornecidos, eles não têm isolação IP66. Tem a parte da isolação em si e da questão dos isoladores e buchas ali para poder justamente dispersar essa questão e ter, de fato, a isolação 66, né, o classe de isolação 66. Então, essas subestações são feitas de forma abrigada ali, em um abrigo, onde elas são totalmente isolada da área externa, justamente porque a maioria dos componentes eles não tem esse tipo de isolação. É claro que tem disjuntores de média tensão para utilização ao tempo também, como TC, TP também, de média tensão para utilização ao tempo, mas não é tão comum, né? É mais comum você comprar, e até mais barato, mais em conta você comprar esses dispositivos para instalação abrigada. E tem também as cabines blindadas, né? No mesmo caso também, existem as cabines blindadas tanto para uso ao tempo, como para uso também abrigado, né? E o objetivo da cabine blindada, o custo é mais caro em si, com certeza, mas você tem a vantagem da robustez, né? Fica uma subestação bem mais bonita, bem mais arranjada ali, vamos dizer assim. E a questão é que você consegue reduzir bastante o espaço, né? Às vezes você não tem espaço para fazer uma subestação do tipo convencional, com paredes ali, corta-fogo, grades e tal, e você tem que arranjar dessa forma, através de cabines blindadas, porque ela diminui bastante o espaço. A gente já perdeu vários casos, já perdi as contas, né? De a gente chegar, o cliente querer fazer uma alvenaria porque é mais em conta, mas não tem condições, porque às vezes o espaço é bem limitado. Então a gente tem que optar para essas cabines blindadas em si. E eu, particularmente, nos meus projetos, eu prefiro focar nisso. Mas nem sempre o que a gente quer, né, só aos nossos olhos, né, é o que o cliente mais anseia, justamente pela questão do custo em si. Então a gente tem que, claro, obedecendo as questões técnicas, a gente tem que fazer o que o cliente de fato pode pagar. Né? Perfeito. E as subestações, né, as subestações abrigadas, né, elas podem ser instaladas com várias configurações. Né? Uma delas contendo, né, os elementos de medição da concessionária, né, que é o cubículo de medição, cubículo de proteção com disjuntor de média tensão e relé microprocessado, e os cubículos de transformação, todas centralizadas em um único abrigo, né? Isso. Só que além desse formato, outro formato que tem muitas vezes é o quê? O cliente ele tem uma carga instalada, uma demanda inferior a 300 kVA, e aí ele não precisa ter
pela NBR 1439, né, ela não exige que esse cliente, não obriga, né, o cliente a instalar um disjuntor de proteção na média tensão. Ele pode ser protegido na média tensão através de chaves fusíveis, né? Então, outro tipo de subestação é justamente uma subestação onde vai conter apenas o cubículo de medição, e aí esse cliente sai com a rede aérea ou subterrânea em média tensão para instalar o cubículo de transformação, por exemplo, próximo das cargas, ou seja, descentralizado dessa cabine de medição, né? Esse é um outro tipo. Um outro tipo que vai ter o quê? É contendo apenas o cubículo de medição e proteção, isso para subestações acima de 300 kVA, é obrigado ter o disjuntor de média tensão com relé de proteção secundária, né? E descentralizar os transformadores, né? Foi o que a gente fez nessa indústria que a gente está montando agora recentemente, né? Isso. Essas várias configurações é importante a gente ter em mente, porque dependendo da necessidade do cliente vai ser importante e vai trazer eficiência na instalação e redução de custos, principalmente, tá entendendo? E isso faz toda a diferença, porque isso é o que importa para o cliente, é ele ter um fornecimento de energia eficiente, com qualidade, mas também sem sangrar o bolso dele, né? Sem necessidade, né? Então, entender esses formatos que se tem de subestações, essas configurações, ela é importante, né? Porque se eu descentralizo as minhas subestações de transformação, se eu vou ter um transformador de 300 kVA ou com potência menor, por exemplo, descentralizado na minha indústria, e eu ainda tenho a opção de instalar esses transformadores, ou seja, eu instalo o meu cubículo de medição e proteção, e esses transformadores ele pode ser instalado em postos simplificados, né? Uma subestação aérea, por exemplo. Né? Então tem várias configurações que, de acordo com a necessidade do cliente, o profissional, né, o engenheiro, o eletrotécnico que vai projetar, vai executar essa solução, ele precisa ter isso em mente, sempre pensando em entregar para o cliente o melhor custo-benefício. Porque quando o cliente ele tem um custo-benefício eficiente, ou seja, tem um fornecimento de energia eficiente e também ele gastou apenas o que deveria gastar, quando o profissional entrega essa solução diferenciada para o cliente ele deixa de ser um cliente e se torna um parceiro, que é o que acontece muito com a gente, né? Os clientes viram amigos mesmo, até para tirar dúvidas, muitas das vezes, de outros assuntos que não é da área da engenharia elétrica, né? Isso, eu costumo dizer, né, que o cliente ele é muito carente, né? Principalmente em relação à informação. Então, na etapa de projeto, a etapa de projeto é importantíssima para a questão da concepção do projeto. Então, muitos dos clientes acabam querendo economizar na etapa de projeto. Então, você tem que fazer esse trabalho de educação. Por isso que eu gosto de bater na tecla, né, a respeito de você ir defender sua proposta. Porque sua proposta ela pode estar bem mais cara do que a do concorrente. Mas se você não faz essa defesa, explica exatamente, perfeitamente da forma que antes falou, o cliente sempre vai ponderar a questão do preço. E essa diferença de preço, muitas das vezes, sei lá, 10, 15, 20 mil reais de diferença, o cliente vai gastar muito mais na etapa de execução, tá entendendo? Então, tem que ter esse trabalho educativo junto ao cliente. E é perfeita a colocação de antes aí quanto à questão do projeto, do arranjo da subestação. Isso é importantíssimo. À medida que você é um projetista, você tem que, de fato, projetar. Então, você projeta um arranjo que melhor convém às instalações do cliente. Tanto a questão das subestações de média tensão, como também subestações de alta tensão. Eu falo subestações desde o consumidor até subestações de rede básica, né, que são aquelas subestações padrão SINA, Sistema Interligado Nacional, onde você projeta os tipos de arranjo de barra, tem várias topologias existentes, né, barra simples com chave bypass, barra dupla 4, 5 chaves e várias derivações, barra dupla com disjuntor e meio, barra principal com barra de transferência, e tem diversos tipos de topologia. Então as topologias já têm existente, né? Você meio que utiliza esses tipos de topologia. Mas vocês têm que ter a convicção de, eu sou um projetista, eu sou um engenheiro. Então, você tem que ter a convicção do melhor arranjo, da melhor configuração que atenda melhor tanto o sistema elétrico de potência como também a subestação do teu cliente especificamente. Tá? Então, essa questão do projeto, quando você faz um projeto, você de fato tem que projetar, não só visando só a questão técnica em si, claro, está atrelado, mas a questão também do custo-benefício. Independentemente se teu cliente é um cliente de rede básica, ou seja, chefe da vida, os clientes do tipo SIM, né, vamos dizer assim, como também os clientes do tipo consumidores, industriais, comerciais. Isso que você falou em relação à questão de educar o cliente, isso é muito importante porque na mente do cliente é o seguinte, se eu vou instalar uma subestação, se eu contratei um engenheiro eletricista, uma empresa de engenharia elétrica, e essa empresa aprovou na concessionária e conseguiu ligar, é porque está tudo certo.
E é aí onde muitos se enganam. Então, por isso que essa educação é importante. Porque a concessionária, ela vai aprovar o projeto se a subestação ela foi definida num posicionamento que não era o ideal. A concessionária não vai analisar isso, até porque quem assina a ART, o documento, né, de responsabilidade técnica, é o profissional. Então, a concessionária ela faz uma análise ali para que o profissional ele não ocasione ali um erro catastrófico que venha prejudicar a rede deles. A concessionária não está preocupada com o que vai acontecer para a parte das instalações internas do cliente. A concessionária não está preocupada com isso. E a obrigação, porque muitos projetistas, né, acaba tendo essa falsa ilusão de que se a concessionária aprovou, está tudo certo. Eu já peguei atrocidades de projetos aprovados por concessionária, que não foi elaborado pela gente, mas a gente pegou para fazer a execução, né, da subestação, vários que a gente já pegou e falou, meu Deus do céu, não acredito que o analista aprovou um negócio desse, olha que erro crasso aqui, erro grave. Só um parênteses aí, boa parte dessas subestações a gente prefere refazer o projeto gratuitamente para o cliente. Isso é importante também. E é um diferencial também. Com certeza, com certeza. Então, esse processo de educação é importante. Porque para o cliente não ter essa ilusão, né, de se aprovou e ligou, está tudo certo. Só que algumas falhas catastróficas que podem acontecer, posicionamento em relação à questão de subestação vai fazer o cliente gastar 3 vezes mais do que muitas das vezes ele pagou em relação à questão do preço do projeto, né? Outro problema grave também, quando o profissional ele não tem a expertise em relação à questão das consultorias, na parte de gestão de energia em modalidades tarifárias e ambiente de contratação. Apenas um errozinho nessa concepção, já em fase de projeto, pode fazer o cliente muitas vezes ter um prejuízo acima de R$10 mil por mês. Imagina só isso no longo prazo, ao longo dos anos. Cara, é um prejuízo exorbitante que o cliente não quer ter. Então, trazer uma comunicação para o cliente, elevar a consciência dele, educar o cliente, porque quando o cliente ele começa a entender sobre essas questões, o cliente ele começa a ficar com medo do barato. Começa a ficar com medo daquele qualquer um que quer entregar apenas um projeto, muitas das vezes, superficial, apenas com carimbo de aprovação da concessionária, né? Então, esse procedimento, né, esse processo de educar o cliente, ele é crucial, tanto para uma empresa séria, né, que vai vender soluções de engenharia elétrica, como também para o próprio mercado. Então, essa educação ela é muito importante. Então, mesmo que o cliente não feche comigo, mas eu fico de alma lavada, cara, quando eu explico tudo direitinho para o cliente, porque, enfim, mesmo que ele não feche comigo, eu tenho certeza que parte daquela semente que a gente planta ali, né, na consciência do cliente vai fazer com que ele tome uma atenção e mesmo que não contrate a gente, contrate uma empresa séria também, que tenha essa preocupação para entregar, de fato, uma solução de engenharia elétrica diferenciada. Porque a gente está falando de uma solução, principalmente relacionada à questão da subestação, estamos falando de uma solução que vai de encontro ali, direto com o quê? O coração do empreendimento dele. Porque se a subestação não funciona, o empreendimento não funciona, a indústria não funciona, o empreendimento residencial não funciona, as escolas não funcionam, enfim. É por isso que eu digo que elétrica é o poder, cara. É até bom fazer a pergunta também para o cliente, estratégia comercial também. Gosto de fazer muita analogia da nossa área com a medicina, né? Então, cliente, subestação é o coração do empreendimento. Você entregaria uma cirurgia cardíaca sua, ou do seu filho, ou da sua esposa, ou de alguém da sua família, para qualquer cardiologista? Essa vai no fundo da alma do cara. Vai. Então ele já pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Mesmo que ele de fato queira, lá na frente, já aconteceu demais com a gente, ele se arrepender, cara, me arrependi, não vou ser orgulhoso a esse ponto não, vem cá. Então isso acontece demais com a gente, cara. Então é o que Anderson falou também. Eu gosto de orientar, falar a verdade. Não tem nada de errado entre a gente e tal, a tal ponto de querer enganar o cliente só para querer fechar o serviço. Não, isso aí não rola com a gente de forma nenhuma. A gente gosta de falar de fato a verdade. Muitos pensam que é estratégia comercial, o cara é muito bom de lábia, o cara quer fazer isso para me enganar e me sugar, mas não. A gente traz essa estratégia, né, essa elevação da escala de consciência para que de fato o cliente faça da forma correta. Porque quando eu vou até um cliente para fazer o trabalho comercial e de orientação, né, eu vou ali como um pai vai para o filho, né? Muitas das vezes um pai briga com o filho ali, você não vai. O filho não entende, mas lá na frente ele vai entender o porquê o pai, né, proibiu ele naquele ato de fazer tal ação.
tem a mesma coisa a gente. A relação entre o cliente e a gente, a relação não deixa de ser de pai para filho, entendeu? Então, todos os nossos clientes a gente trata, né? De pai para filho. Quando acontecem problemas, a gente sofre junto com eles. E a gente faz de tudo para ir lá e tentar resolver e tal. Então, é uma relação de fato de pai para filho. Muitos pensam, cara, os caras são bom comercial, bom de lábia, né? Mas, na verdade, não é questão de ser bom de lábia. É questão de que a gente tem experiência, tem expertise, 2 caras novos assim e tal, né? Já não tão novo, não né? tão novo, mas pelo menos tem cara de novo, né? Verdade. Comparado a muitos cabelos brancos aí no mercado. Mas que a gente tem vivência, né? Antes de entrar na engenharia, né? Eu já trabalhava com meu pai, já vi meu pai sofrendo muito, né? Então a gente tem uma empresa junto aí na área de sonorização de grandes eventos aí. Já vi meu pai sofrendo muito, né? Por não ter aprendido eu com outras pessoas. E esse aprendizado que eu levo, né? Com os erros deles, acabei levando para o resto da vida. Então eu sou um cara novo, mas com experiência de um cara velho, vamos dizer assim, né? Um cara já vivido, vamos dizer assim. Isso é bom, velho. E eu já meti uma no cliente, é o seguinte, parecida com essa do coração. Tu ainda foi bonzinho, né? Tu entrega o coração a qualquer médico. Teve um que eu meti, cara, tu não acredita. Eu falei, cara, vamos supor que Deus o livre, você tem algum problema com coração e precisa realizar algum procedimento, uma cirurgia. Tu entregaria o teu coração na mão de um açougueiro? Eu meti essa, cara. O cara chega, gelou um pouco assim. E às vezes a gente precisa ser duro, Afonso, com o cliente, não é no sentido de ser arrogante, jamais, cara. Arrogância, enfim, é zero, nota zero. Mas é ser firme, porque o que eu vejo muito hoje no mercado, Afonso, é engenheiros que baixam a cabeça para o cliente e faz o que o cliente quer. Mesmo aquilo que o cliente está querendo, mesmo estando errado, cara. E isso é inadmissível. Então, já peguei confusão com o cliente. Ó, você não vai fazer dessa forma, essa forma é errada. Se você quiser, procura outro profissional. Então, ter esse pulso firme, primeiro, para educar. Porque o cliente, cara, não é que o cliente ele tenha má fé e quer fazer de todo jeito. Não é isso, cara. Eletricidade é coisa séria. Eletricidade, quando não... Engenharia elétrica, né? Quando não realizada de forma correta, ela mata a gente. E diferente de muitas das vezes um procedimento médico mata uma pessoa, um procedimento errado na engenharia elétrica mata muitas, cara. Imagina só um incêndio de grande proporção num empreendimento vertical, residencial. Cara, a maioria dos incêndios que acontece, se você observar, problemas elétricos, nas instalações. Perfeito. Então, quando a gente leva essa consciência para o cliente, ele entende. Às vezes o cliente ele vem um pouco assim, ríspido, querendo fazer do jeito dele, porque o cliente ele já foi enganado, cara, muitas vezes. Infelizmente no Brasil é difícil você encontrar uma pessoa, um cliente, seja ele empresário, seja dono de indústria, seja o síndico de um condomínio. É difícil você encontrar uma pessoa que já não foi passado para trás. E muitas das vezes é passado para trás por profissional que nem na área da gente é. Às vezes foi uma experiência danosa que ele teve com, sei lá, com algum engenheiro mecânico, com algum profissional da parte de ar-condicionado, com algum engenheiro civil. Só que tudo isso vai calejando, muitas das vezes ali, o ser humano, né? aquele ser humano, aquele cliente, e para ele ficar já armado. Então, muitas das vezes é um ato de se resguardar que ele faz isso. Só que é importante o profissional ter o pulso firme, porque no final das contas, quem assina a ART ali, a anotação de responsabilidade técnica, é que vai pagar o pato se o negócio der merda lá na frente. Então, cara, fazer o que o cliente quer, não existe isso. A gente já se deparou, né, com muito cliente querendo cantar de galo e fazer do jeito dele, mesmo estando errado, porque quando tá certo, tudo bem. A gente endossa ali, olha, tá certo, tá perfeito, esse teu raciocínio é a melhor forma mesmo, vamos por aqui. Mas quando não é, já teve situações, né, de a gente, enfim, entrar até numa discussão um pouquinho mais acirrada com o cliente, ao ponto de falar, olha, vem cá, você sabe fazer e quer fazer do seu jeito? Então faça. Você está me pagando por quê, cara? Você não está contratando um profissional? Então, antes de tomar qualquer decisão, pelo menos me escute. Deixa eu explicar o porquê dessa forma que você quer. Não vai ser a melhor solução e o porquê você vai se arrebentar se a gente for por aqui. Deixa eu explicar. E aí, quando a gente começa a explicar, né, em relação à questão... Já aconteceu até com um cenário, né, que foi numa escola de um projeto de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Projeto de PDA. E aí, quando a gente começou a mostrar a necessidade de fazer a sondagem geoelétrica do solo, né, sondagem vertical elétrica, o trabalho que se dava, para justificar justamente o preço daquele projeto de malha de aterramento, com
com o PDA, né, a solução completa. E aí ele tinha uma outra proposta que custava 10 vezes menos do que a gente cobrou. Não era qualquer escola, né? Não era qualquer escola. As maiores referências de escola daqui de João Pessoa, cara. Só para você ter uma noção, mensalidade aí lá para as bandas dos 8 mil, por aí, nessa faixa. Terminando. E aí, quando ele falou, olha, tem outra empresa que cobrou X mil reais. Eram 10 vezes menos que eu tinha cobrado no projeto. E aí, para minha surpresa, ele falou, olha, isso aqui ele cobrou para elaborar o projeto e executar, que dava 10 vezes menos do que só o projeto que a gente elaborava. Eu falei, olha, nem me abra a proposta, nem me envia falar de proposta, porque deixa eu só lhe explicar o que é um projeto completo de um PDA. Aí comecei a explicar em relação à questão da importância da malha de aterramento, o porquê tem que fazer essa sondagem para garantir não só uma eficiência em termos de resistência ômica da malha, mas também garantir eficiência em termos dos potenciais de segurança. Falei para ele o que acontece quando um raio cai. A gente torce para que nunca caia, mas se cair no teu empreendimento, como é que ele vai se comportar até ele chegar no solo? Então, a gente começou a falar em relação à questão dos potenciais de segurança, que aquilo pode matar uma das criancinhas quando estiver ali, olha, andando no jardim por tensão de passo. Cara, o semblante dele mudou. Ele já ficou com medo, já rasgou a outra proposta, fechou com a gente, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que não é que o cliente quer o mais barato, o cliente ele não quer rasgar dinheiro. Então, esse trabalho de educação, ele é muito importante. E o engenheiro, o profissional da engenharia elétrica, né, ele não pode baixar a crista para tudo que o cliente fala. Muitos dos clientes, eles querem escutar o que de fato querem, né? Isso. Então, muitas das vezes, não é bem assim, né? A gente tem que escutar de fato a verdade, né? Inclusive, a gente joga até essa autoridade para nosso pessoal de engenharia. Perfeito. A gente tem engenheiros, tem técnicos, eletrotécnicos trabalhando com a gente também. E muitas das vezes, não, o cliente não quis escutar isso. Não, cara, a gente joga autoridade para eles também. O cliente não tem razão. Se ele está contratando uma empresa para resolver um problema dele, então a autoridade é nossa em dizer o que de fato precisa ser feito. E quando o cliente ele sente essa segurança, Afonso, no profissional, ele escuta. Às vezes o cliente ele vem com um pouquinho arrogante, essa prepotência, é porque às vezes o profissional ele já vai com energia baixa, já vai como se estivesse pedindo a bênção ao cliente isso. Mendigando, tá entendendo? Você pode ser novo, mas você tem que bater na mesa e falar com a autoridade. Muitas das vezes o profissional ele não chega com essa autoridade, é porque não quer o quê? Não quer estudar, não quer pagar o preço, não quer sentar a bunda na cadeira, abrir, meter o seu livro, a cara no livro para estudar, ler normas, procurar referências de profissionais que estão realizando, sendo bem-sucedido naquela área específica. Inclusive, Anderson, só um parênteses aí, que é um negócio importante também, que muitas das pessoas pensam que é algo besta, né? Mas a questão de trabalhar a tua dicção é importantíssimo, cara. Perfeito. Porque tu pode ter o maior conhecimento técnico na tua mente. Se tu não consegue passar isso aí pro teu cliente, e se tu gagueja demais, cara, na hora de apresentar... O cliente já fica com o pé atrás, né? Com o pé atrás, não passa confiança. Então você tem que falar grosso, tem que falar bonito. Claro, convicções técnicas, para mostrar essa autoridade perante o cliente. Perfeito, perfeito. Em relação à questão de subestação, Afonso, voltando aqui para o tema subestações, quais são os estabelecimentos? Porque é o seguinte, uma subestação, a gente sabe que tem um custo elevado. Isso. Então, se eu tenho subestações que têm custo elevado e eu tenho do outro lado um cliente que quer gastar o mínimo possível, o porquê, quais são os tipos de empreendimentos e de clientes que precisam ter uma subestação, qual a exigência para que ele tenha que ter uma subestação, ao invés de se livrar e ser ligado na baixa tensão, por exemplo? Existem dois pensamentos aí, né? Existe o pensamento da questão da gestão de energia em si, ou seja, a questão de faturamento junto à concessionária. Aí eu vou entrar nesse critério depois. E a maioria dos casos é questão de limitação técnica mesmo. Então a concessionária, ela fala e obriga você, né, passou de 75 kVA, de carga instalada assim, de demanda também, né? Você, por obrigação, você tem que ter um transformador próprio. Então você tem que ter uma subestação ali atrelada para você ser um cliente grupo A, né? Você receber em média / alta tensão. Tá? Abaixo disso aí a concessionária, se você, claro, não for múltiplas unidades consumidoras, com uma medição só, a concessionária ela consegue te entregar aí na baixa tensão, onde ela reforma a rede dela, coloca transformadores de distribuição ali pontuais, né, para poder reformar a rede, para poder te atender na baixa tensão.
Mas acima disso, por obrigação, você tem que ter um transformador no seu empreendimento. É claro que ela também permite que, se a tua demanda ela for menor que isso aí, ela permite que você também tenha transformadores. É até melhor para ela, porque não afoga tanto a questão da rede de distribuição dela, ou seja, a rede de baixa tensão ali. Mas você pode também botar um transformador de 45, um transformador de 30, mas por obrigatoriedade, perante concessionária, acima de 75 kVA. Então, acima de 75 kVA até 300 kVA, né, a subestação ela pode ser do tipo simplificada, né? Em algumas concessionárias permite a instalação ao tempo, do tipo aérea, né? Mas algumas não, só do tipo abrigada, né? Mas você tem que ter um transformador. E o que seria essa subestação simplificada? É onde a medição e a proteção ela é na baixa tensão, ou seja, de dispositivos de média tensão você só vai ter a parte de ancoragem, os para-raios ali, que é irrisório comparado ao maior dispositivo, né, que é o transformador, e vai ter o transformador, né? Mas passou de 300 kVA, aí essa corrente na baixa tensão já é muito elevada em si, então não existe, vamos dizer assim, as concessionárias não permitem colocar proteções na baixa tensão, geral na baixa tensão, e até sistema de medição também na baixa tensão. Então, elas obrigam, né, que acima de 300 kVA, essa subestação ela tem que ser do tipo, né, ou abrigada ou ao tempo, mas que a proteção geral e a medição ela seja na média tensão. Então, você tem que fazer o sistema de condicionamento através de transformadores de instrumentos, através de T6 e TPs, para fazer tanto a medição, como também utilizando transformadores de instrumentos para você fazer condicionamento de sinal para proteger essas instalações. Porque disjuntores de média e alta tensão, eles não são como aqueles disjuntores termomagnéticos de baixa tensão, ou aqueles disjuntores caixa moldadas, né? Onde existe um filamento ali que vai aquecendo, quando ele passa da região de disparo ali do disjuntor, ele vai temporiza ali, vai aquecendo até chegar a um ponto que ele abre, né? Disjuntores de média tensão não existe essa questão térmica e magnética. Disjuntor de média tensão e alta tensão, disjuntor como um contactor. Na verdade, é uma seccionadora com câmara de extinção de arco, né? Então, quem protege de fato é o relé de proteção, ou IEDs, né? Que são os dispositivos inteligentes. Mas, de fato, é o relé de proteção, né? Que ele vai pegar esse sinal de corrente ou de tensão, vai depender das proteções que trabalham nessa subestação, e se ultrapassar dos limites pré-estabelecidos ali com base no estudo, né, ele vai sensibilizar e mandar um pulso lá para a bobina de abertura do disjuntor, provocando justamente a abertura desse disjuntor e seccionando, né, justamente a fonte de alimentação desse ponto aí que aconteceu esse curto-circuito ou essa falta. Então, mas para que isso aconteça, você precisa condicionar esses sinais, porque o relé é um dispositivo eletrônico que ele não dá para se colocar atrás dele um nível de tensão superior, né, aos 220 e tal. Então você precisa condicionar. E qual é a forma de você condicionar, tanto em corrente como em relação à tensão? É utilizando os transformadores de instrumentos, são os T6 e os TPs de proteção. Partindo para essa, não vou entrar em critérios técnicos, né, porque só nesse pequeno conteúdo que eu falei tem muita coisa para se falar. Já dá uns 3 novos episódios, né? Com só certeza. Se você aprofundar nessa parte, né? Tem muita questão física, matemática aí, que a gente pode se aprofundar nessa parte dos dimensionamentos desses dispositivos, esses transformadores de instrumento, tanto em medição como de proteção, né? E esses transformadores de instrumento possuem características diferentes, né? Então isso tudo tem que ser dimensionado em etapa em projeto. Então, partindo do pressuposto, subestação abrigada, subestações de média tensão, né? A concessionária, ela permite que ela te entrega, na verdade, de média tensão, quando a tua subestação ela possui uma demanda contratada de até 2,5 MW. Então isso é obrigatoriedade. Passou de 2,5 MW por obrigação, você já tem que construir uma subestação de alta tensão, que o primeiro nível, né, é o nível o A3, né, subestação de média tensão, você está no A4 ali, né, é grupo A, porém estágio 4. Quando você parte, né, ou seja, sua demanda contratada é maior que 2,5 MW, você já sai do A4 ali, você vai para o grupo A, da classe 3, né, onde você tem que ser ligado, seja na alta tensão, na 69 kV. Então, passou dessa demanda aí, você, por obrigação, você tem que construir uma subestação e receber essa energia em alta tensão. Isso é critério de obrigação perante concessionário. Porém, existem os critérios também de questões de faturamento, modalidade tarifária, estudo de viabilidade, e quando você migra também, quanto
maior sua classe, que você diminui, né, por exemplo, do A4 para o A3, do A3 para o A2, você tem os incentivos também. Tarifa diferenciada. Exatamente. As que vai tarifas... trazer redução de custos bem significativa na fatura de energia. Já teve vários casos de clientes que a gente fez estudos de viabilidade, né, o cliente não precisava, por exemplo, da subestação 69, uma subestação até aérea, não vou falar nem 69, e a gente instalou analisadores, fez esse estudo, essa consultoria de viabilidade, e a gente comprovou, mesmo não precisando de forma técnica, o cliente, por exemplo, a subestação aérea estando abaixo ali da demanda dos 75, ou seja, dando para receber em baixa tensão, ou seja, através da rede de baixa tensão da concessionária, a gente entrou com viés economia, né? Inclusive, o cliente ele pagou 100% da subestação só com a economia que ele teve. Que a gente vendeu, inclusive, essa subestação com base no resultado que ele teve de economia. Exatamente. Teve clientes que chegou a 1 ano. Então, um trabalho bacana que vocês podem... Inclusive, tem a parte explorar, de GMT também, o curso de GMT, né, voltado para essa área também, onde você pode apresentar isso para o cliente. Qual é o cliente que não quer reduzir? Quer ter uma subestação? Qual é o cliente de supermercado, em padaria, que não quer ter uma subestação para dizer eu tenho uma subestação, eu tenho um transformador? Então tem essa questão do peso também, né? Eles têm essa concorrência entre eles para mostrar o tamanho do empreendimento dele. E além do mais, atrelado a isso, a gente gosta de atrelar também a questão da qualidade de energia, o fator qualidade de energia, você receber em uma tensão mais elevada, com certeza a qualidade é melhor do que você receber na baixa tensão. Você tem menos interferência quanto de diversos problemas transitórios aí, transientes, VTCDs, a questão dos harmônicos também. Mas vem essa questão do critério qualidade de energia e, além do mais, a questão de falta de energia. Então, muitas das vezes, falta de energia é por problema do transformador de distribuição do concessionário. Então, acontece muitas das vezes, o bairro faltou energia, o setor ali que recebe a energia de um transformador que deu problema, e aquele cliente que tem um transformador dele, uma subestação, ele continua com a energia ali. Então, ele tem esses 3 viés. Ele só vai ter uma falta de energia, né? Quando houver o quê? Uma falta geral na rede de média tensão. Média tensão. Mas se o problema da falta, o que a maioria que acontece, é por problema de sobrecarregamento dos transformadores de distribuição da concessionária, de 13,8 eu falo, aí de fato esse cliente não vai ser afetado porque ele tem um transformador próprio. Acontecer inclusive com um cliente nosso de padaria, que toda a época festiva, cara, era falta de energia. O cara era uma padaria lá, época de Natal, de Natal, de repente, os clientes lá, pagava sistema, pagava tudo. E assim, o cliente lá, a gente acabou vendendo a subestação por esse motivo, mas a gente atrelou também a questão da economia. 2 anos ele pagou essa subestação. Então, olha só, você... Aí não tem como o cliente não... Enfim, se tornar um parceiro de fato. Exatamente. Né? Cara, eu vim com um pensamento, tu trouxe muito mais. Porque vem essa questão que eu queria, né? Não faltar energia, quando desse problema nos transformadores da concessionária aqui tal. E vem a questão também atrelada à economia, em relação ao faturamento, né? A tarifação em si. E o cliente ficou encantado. Quer dizer que, com a economia que eu voltei em relação à tarifação, por esse incentivo, eu vou pagar a subestação em 2 anos, você vai pagar. E ainda vou ter um fornecimento de energia com mais qualidade, né? Com mais estabilidade, não é fantástico. Então, o primeiro critério em relação à questão de capacidade de carga do cliente, não é isso? Então, se o empreendimento, né, possui carga instalada superior a 75 kW, ele precisa ter uma subestação, primeiro critério, né? O segundo que você falou em relação à questão da qualidade do fornecimento de energia, né? Isso. Porque se o cliente tem uma subestação que atende só o estabelecimento dele, ele tem uma estabilidade melhor do que a subestação da concessionária de 13,8 kV, né, os transformadores que ficam no poste, que atende o bairro completo em baixa tensão. Então, ou seja, e por mais que a concessionária ela seja obrigada em atender os clientes, né, em baixa tensão que possui carga instalada inferior a 75 kW, por mais que ela seja obrigada, ela não consegue entregar um fornecimento de energia com qualidade. Quando o cliente tem uma carga instalada ali, olha, uma demanda próxima a 75 kW, na prática eu já, enfim, fiz vários estudos em clientes, ela não consegue instalar. E por que ela não consegue atender, né, com qualidade? E por que ela não consegue? Pelo seguinte, porque ela não tem 100% do controle das unidades que estão ligadas ali na rede de baixa tensão. Isso. Então, às vezes, uma casa que pediu uma ligação ali, categoria, sei lá, trifásica, T1, para atender apenas, enfim, uma residência de pequeno porte, onde foi declarada ali poucas cargas, muitas das vezes aquela unidade, ela se torna um empreendimento, se torna uma serralharia, que vai ter máquina de solda, e você acha que esse cliente ele vai informar para a concessionária? Muitas vezes não. E aí vai surgindo, abriu uma sorveteria, abriu um outro estabelecimento que tem alguns motores, que muitas das vezes tem essa corrente de partida elevada,
porque não utiliza métodos de partidas compensadas. Então tudo isso vai ocasionar o quê? Queda de tensão na rede, e aí esses problemas a concessionária não consegue ter um controle. Isso. Até o cliente fazer uma solicitação, né, para o 0800 da concessionária, para verificar nível de tensão, até eles resolverem isso, é dor de cabeça que o cliente tem, né? É porque a gente gosta até de falar, não é defendendo concessionária, pô, mas a gente quer ajudar a concessionária, principalmente os profissionais da engenharia, cara. Imagina aí o quão é difícil para a concessionária ter o controle, regulação de tensão em todas as barras. Quando é saída de subestação, fica até ligada. Tem reguladores de tensões automáticos ali. Na redistribuição ali tem tanto reguladores de tensão como bancos de capacitores ali atrelados para poder ajudar a regular essa tensão. Mas na parte final não tem como. Aí muitos pensam, tá, mas eu não pedi uma categoria, sei lá, disjuntor de 32 amperes? Então ele deveria me entregar 32 amperes. Ninguém no mundo projeta instalações para carga instalada, gente. É para demanda. Então, ele faz um cálculo estatístico ali, se pedir um M1 ali, a carga é mais ou menos isso aqui. Quando não tem projeto, é claro, né? Que para até o projeto a gente se utiliza, né, fatores estatísticos em si. Mas concessionária, ela projeta como a gente projeta também, através de carga demandada. Então, é muito inviável você projetar as instalações para carga instalada. Então, é o que o Anderson falou, por exemplo, o cara está numa casa lá, o cara só tinha um chuveiro elétrico, botou mais 2 banheiros, botou mais 2 chuveiros elétricos, aí já é o suficiente para afundar a tensão, tá entendendo? Então, as pessoas que não têm conhecimento, eu fico até calado, mas aqueles que têm conhecimento, metendo o pau, cara, vamos ajudar a concessionária, faça a sua parte também, porque é praticamente impossível. Não é defendendo concessionária. Olha aí, concessionária, olha, Afonso passando a mão na cabeça de vocês aí, hein? Mas, assim, eu dou de César, que é de César. Verdade, né? verdade. Para esse caso específico, eu muitas das vezes concordo, é claro, quando a gente tem mesmo depois de reclamar, falar, eles forem lá e não resolver, de fato, a gente tem que cobrar os nossos direitos. Mas à medida que dá um problema inicialmente, já querer meter o pau na concessionária por conta disso, muitas das vezes é o erro de nós mesmos, tá entendendo? E meio que, às vezes, não temos conhecimento, eu fico até calado, mas muitas das vezes é mais questão de pessoas que tem conhecimento e acaba, né, não informando isso às concessionárias de energia. Verdade. Então, se a gente pegar essas duas exigências, né, em relação à questão de... tanto a questão relacionada à capacidade instalada, né, de potência da unidade, acima de 75 kW, e as unidades que precisam ter um fornecimento de energia com qualidade, principalmente indústrias, para não parar a sua produção, ela precisa disso, né? Então, se a gente for pegar só esses dois fatores, já dá um mercado gigantesco, né? A gente está falando aí da maioria das indústrias, comércios de médio porte, já tem a necessidade de ter uma subestação, né? Então, supermercados que trabalham com câmaras frigoríficas, então muitos já têm, né, a subestação elétrica. Quais outros tipos de empreendimentos que precisam ter subestações? Comercial, escolas, que possuem muitos ar-condicionados, né? Muitos ar-condicionados, climatizada. Supermercados, padarias, que entra no segmento comercial, né? Açougues, né? Tem câmaras frias ali, tá? Até os supermercados também tem as câmaras frias também, tem umas que estão congeladas, outras só resfriadas, mas tendo uma congelada ali já tem um consumo absurdamente alto. Então, só por esses dois motivos já tem um mercado gigantesco, né? Isso é importante para quem quer trabalhar com subestações. Iniciar, né? Quem quer iniciar nessa área, entender de mercado, porque não basta apenas só gostar de trabalhar com subestações. Se não tivesse mercado, a gente estaria em outra, praia, né? A gente vendeu muita subestação, gente, batendo na porta. Podia, de grupo B, né? Clientes, unidades do tipo grupo B, né? Onde recebem baixa tensão, pedindo a fatura de energia. Cara, eu poderia verificar a tua fatura de energia para ver se eu consigo reduzir a tua fatura de energia. Então, pelo fato, né, de um cliente do grupo B ali não ter os fatores ali de demanda e tal, a gente, por obrigação, tem que instalar um registrador, deixar por uma semana para verificar a questão da sazonalidade ali, né? Verificar a questão do perfil de carga desse cliente. Para fazer estudos, a gente jogava na planilha nossa otimizada e vendia uma subestação fácil. Assim, então, inclusive, a gente até tinha um ponderamento. Pela nossa experiência aqui, as estatísticas de venda, tá na baixa tensão, passou de 15 mil ali... Já é potencial. Então a gente vendeu muita subestação, assim, instalando analisador, registrador, né, de energia gratuitamente para esses clientes.
Alguns não davam certo, mas outros davam e assim a vida. Verdade. Então, assim, ao invés de vocês, profissionais de engenharia, estar brigando por atribuição, engenheiro civil, pode assinar até tanto, tira muita demanda da gente e tal. Cara, não vá brigar por isso, não. Vá brigar, não vá. Suba a régua, né? Exatamente, suba a régua. Vá trabalhar com um negócio de qualidade, vá potencializar suas atividades, o seu fornecimento. Entendeu? Você não precisa ser um engenheiro expertise, trabalhar com subestações de alta tensão, de alta tensão, para ganhar muito dinheiro, não. Tem muita gente. O mercado de média tensão, cara, já é gigantesco. Quando a gente fala de unidades entre 75 e 300 kVA, cara, já é um universo. Se a gente aumenta ali, olha, de 75 kW, né, até subestações ali de 800 kVA, que é a limitação, por exemplo, do técnico e eletrotécnica, meu amigo, é um universo. É a grande maioria das subestações existentes no Brasil estão nessa faixa aí, entre 75 até 800 kVA. E aí subir o nível, a potência também, acima da atribuição do técnico, até 2.500 kVA, que é o limite para ser ligado na média tensão, cara, aí é gigantesco em relação às oportunidades que se tem no mercado, né? E eu não falo só questão de brigar por atribuição, é a questão de, cara, se tem outro profissional, por exemplo, um engenheiro civil, um técnico eletrotécnico ali, você não fala a classe técnico eletrotécnico, engenheiro eletricista mesmo, mas se tem um outro profissional, sei lá, um arquiteto, um engenheiro civil, que pode assinar instalações ali de baixa tensão, laudos, alguns laudos eles podem fazer também, por exemplo, de SPDA e tal. Cara, vê esses profissionais como outro engenheiro eletricista, como outro eletrotécnico, que é um concorrente teu, mostra diferenciais. Verdade. Entendeu? Que com certeza com diferenciais, essa questão de atribuição, meu amigo, não vai ser nada, entendeu? Então, você de fato você tem que mostrar o diferencial e não estar brigando por questão de atribuição junto aos conselhos de classe aí, né? Verdade, né? Então, olha só as oportunidades, né? Todos os consumidores que possuem carga instalada superior a 75 kW, consumidores que precisam de uma qualidade no fornecimento de energia. Outro ponto que você citou agora, consumidores que têm potencial de ter economia de energia se ele migrar do grupo B para o grupo A. Então, olha só, 3 oportunidades. Então, aí já é um mercado gigantesco. Uma quarta que eu trago aqui, consumidores que possuem sistema fotovoltaico de quê? De mini geração, acima de 75 kW. Então, olha só a oportunidade também, que inclusive com esse boom que aconteceu na solar, aumentou muito a demanda de instalação de novas subestações, né? Exato. Então, olha só a oportunidade. E quando a gente fala de subestações, eu citei aqui as 4 principais. E teve uma demanda também, só um parênteses aí, Anderson, demanda que aumentou bastante com esse boom aí da energia solar fotovoltaica, a questão dos consumos reativos dessas unidades, que mudou totalmente o perfil. E até unidades que tinham um banco de capacitores, do nada um boom, multa absurda de reativo. Então já são cenas dos próximos capítulos a gente falar sobre isso. Essa questão. Depois a gente vai falar sobre novos episódios, né? Vamos falar justamente sobre quais são os conhecimentos que um engenheiro, um profissional da engenharia elétrica, um eletrotécnico, que quer trabalhar com subestações, ele precisa dominar. Porque dentro da subestação, consumidores do grupo A, entra uma outra vertente forte, principalmente em relação à questão das consultorias, que o profissional precisa ter o domínio, porque senão vai fazer o cliente dele ter prejuízos exorbitantes. Daí vai ser cenas para os próximos capítulos. Então, só analisando em termos de mercado, comércios de médio e grande porte, indústrias de forma, a grande maioria precisa de subestação. E só um parênteses também, muitas das pessoas pensam como indústria, como essas grandes indústrias, cimenteiras. Não, mas existe indústria de pequeno porte também. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento, tem muitas indústrias, subestações aéreas, inclusive. Então, aquelas pessoas que estão iniciando, não vão pensar em indústrias como outro mundo. Não, tem muitas indústrias. Tem um segmento industrial pequeno também, que depende dessas atividades menos complexas. E outra, né, que a própria Resolução 1000 lá atrás, que além dessa limitação em termos da capacidade de potência do cliente, né, carga instalada até 75 kW, acima disso ele precisa ter uma subestação própria, existe também restrições por parte da concessionária. Então tem concessionárias, por exemplo, que se o cliente tem uma carga instalada inferior a 75 kW, mas porém possui o somatório de cargas motrizes, de motores, pegando todos os motores que o cliente tem na instalação. Tem concessionária que, se somar tudo e apresentar um valor de 30 CV, ela já exige que seja instalada uma subestação. Tem outras concessionárias que ela limita isso em 50. Se tiver cargas motrizes que o seu somatório apresente uma potência de 50 CV, esse cliente precisa ter
Uma subestação própria, independente de ter carga instalada superior a 75 kW ou não. Bem pontuado. Então, isso é... E não só motores, tem outras particularidades. Muitas vezes, unidades que possuem raio-x com uma determinada potência. Ou seja, a própria norma da concessionária para fornecimento de energia em tensão primária, ela deixa essas observações, porque clientes que têm cargas especiais com potência elevada, mesmo que o seu somatório total não ultrapasse 75 kW, a concessionária pode exigir que o cliente ele instale uma subestação própria para atender o estabelecimento. Exato. Para justamente não prejudicar a vizinhança, os outros moradores ligados na baixa tensão, né? Bem pontuado, Anderson, essa questão. Inclusive, podem gerar essa dúvida aí, quanto à questão das pessoas que estão assistindo esse podcast, quanto à questão de vistoria da concessionária. Sim, e se a gente não declarar? Mas você concorda comigo que se você não declarar, você vai estar dando um tiro no próprio pé? Total. Então, é isso que acontece, gente. A gente tem que não só falar para o cliente o que ele quer escutar, mas falar a verdade. O cliente com certeza vai falar, né? Se não tiver esse pensamento, né, de ser correto com as coisas. Mas se a gente não declarar isso aí, deixa quieto isso aí, a gente não declara. Mas ele vai continuar na baixa tensão. Esses problemas que vão estar acontecendo por conta dessas cargas motrizes acionando ali em partida direta, com muita constância, vai gerar transientes, transitórios eletromagnéticos na rede, vai gerar VTCDs que vai queimar os próprios equipamentos eletrônicos dele. Então esse trabalho a gente tem que fazer da forma correta. Se a concessionária ela exige, é porque de fato já tiveram experiências negativas que provocou diversos problemas nas instalações. Então, cara, é a mesma coisa norma, né? A norma muitas vezes recomenda, mas às vezes obriga também, né? Por quê? Porque tanto eles já fizeram testes, ensaios, verificaram, tem que ser procedido dessa forma, como também, por isso que as normas se atualizam, né? Aconteceu problema na vida real, de forma dinâmica, assim, e por conta desses problemas, até mortes acontecem, né? É aquele negócio, né? Eles acabam atualizando as normas. É a mesma coisa, os nossos ancestrais, né? Muitas das vezes, quando não se tinha essa questão dos estudos, muitas das pessoas morreram comendo veneno, né? Verdade. Para hoje a gente saber que de fato aquilo ali é um veneno, tá entendendo? Então eu gosto de trazer muito essa questão da analogia, dessa questão da importância de você orientar o cliente da forma correta. Perfeito, perfeito. E, Afonso, o papo está muito bacana falando sobre subestações, tem muitas coisas que a gente vai estar falando ao longo dos demais podcasts, tá certo? Mas a gente está chegando aí na reta final e eu queria que você deixasse sua mensagem aí. Qual a principal sacada que você deixaria para quem já é um engenheiro eletricista experiente, mas não trabalha ainda na área de subestação e tem vontade de entrar nessa área? Qual seria assim a sacada que você daria para essa pessoa? Então, você é um profissional da engenharia, você já tem uma certa experiência, mas você não tem experiência com a área de subestações. Eu gosto muito de frisar a questão da educação continuada, né? Então você tem diversos cursos hoje na internet que te orientam a forma correta, né? Como se projetar, como se montar uma subestação, como se realizar ensaio de comissionamento e até a ligação final da subestação. Então eu gosto muito de pontuar essa questão da educação continuada. Se você é uma pessoa que não tem algum tutor, um sócio seu que seja um tutor, algum parceiro que seja tutor para te orientar a forma correta de se fazer, é procurar pessoas que já têm vivências com isso aí. Um curso de educação continuada, presencial ou até mesmo online, né? Diversos cursos online aí, para que de fato você se torne um engenheiro potencial, né? E adentre nessa área, aproveite já os seus cabelos brancos que você já tem na área de engenharia de forma bem mais potencial. Então, é buscar conhecimento fora daquele seu mundo, né? Ou seja, buscar tutores. Muitas das vezes os tutores não precisam ser mais velhos que você, não. Inclusive, o Anderson aí tem diversos alunos aí, bem mais velhos, bem experientes aí em chão de fábrica, inclusive, no segmento aí, que são alunos. Você tem que tirar aquela questão do orgulho, né? Principalmente tem muitos profissionais de engenharia que tem aquela questão do orgulho, eu sou engenheiro, eu tenho que saber de tudo. Ninguém sabe de tudo, não, gente. Então tem que procurar ajuda profissional, e as pessoas que estão dando cursos aí são pessoas que elas de fato está aproveitando, né, toda aquela batalha, né, técnica que eles tiveram para poder adquirir aquele conhecimento para te dar o leite, né? Então tu não sofrer tanto feito eles sofreram, né? Então essa é a dica aí que eu dou para esses profissionais aí que querem adentrar nesse segmento das subestações, buscar tutores, buscar a educação continuada, que só dessa forma você vai conseguir
elevar o seu nível aí em relação às subestações de forma mais rápida, né? De forma mais fast. Perfeito, perfeito. E a sacada que eu deixo para você é o seguinte: nem sempre o cliente tem razão. Você precisa ter pulso firme, você precisa assumir, de fato, o teu papel como profissional da engenharia elétrica, porque se o cliente te contrata e te paga, é porque ele não sabe fazer. Então você é autoridade no assunto, mas você precisa, através da tua comunicação e do teu conhecimento, mostrar, de fato, de forma cordial para o cliente, que quando o assunto é engenharia elétrica, quem manda é você e não ele, ok? Então, é isso aí. Afonso, mais uma vez aí, obrigado aí, tá certo? Foi bem light, mas foi muito produtivo esse podcast, tá ok? E se você ainda não nos segue, tá certo? Olha, se inscreve aí no nosso canal, deixa o teu like, tá certo? E ativa o sininho para ser lembrado dos próximos podcasts, tá ok? E coloca aí nos comentários quais outros assuntos você gostaria que trouxéssemos nos próximos podcasts, tá ok? Quem sabe o próximo episódio já vai ser a tua sugestão. Então, é isso aí. Um forte abraço, agradeço a todos vocês, tamo juntos e elétrica é o poder. Valeu, chega batendo! Valeu!